Se você costuma passar a madrugada com seu bebê no colo, tentando fazer ele dormir, saiba que isso é muito comum, mas não precisa ser o normal. Nesse vídeo você vai entender como é possível ensinar o seu pequeno a dormir mais horas seguidas, tanto de dia quanto à noite. Olá, sejam muito bem-vindos ao Boa Noite Bebê. Eu me chamo Sky e vai ser um prazer ajudar você a equilibrar a sua rotina e ensinar o seu filho a ter um sono mais contínuo. E aliás, conseguir com que a criança adormeça sozinha e prolongue o sono no berço é mais fácil e mais rápido do que você imagina. Agora eu vou te mostrar o resultado que algumas alunas, que as famílias obtiveram logo nos primeiros dias utilizando o método do Boa Noite Bebê. Oi, boa noite, Sky. Tô passando para compartilhar contigo como é que foi a nossa primeira noite, depois das dicas, né, que você deu pra gente. O Davi, a gente colocou ele no berço, né, ontem, era umas 8h30, e aí a gente ficou cantando pra ele, né, com ruído e tal. Eu sei que ele dormiu, faltava 5 para as 9, dormiu meia horinha. Daí acordou, ficou ali uns 10 minutinhos acordado, sem chorar. Daí voltou a dormir de novo com a gente, né, auxiliando ele. E foi acordar 1h25 da manhã, dormiu 4 horas seguidas, mais a meia hora que tinha dormido, né? Aí dei o peito para ele e aí dormiu mais 1 hora, quase 2 horas praticamente. 2 horas seguidas, né? Né, bebê? E aí depois voltou a dormir de novo. Eu sei que foi muito boa para nós. Oi, Sky, tudo bom? E aí ele dormiu bem a noite toda, né? Teve um período, assim, com as 4 da manhã, que ele ficou um pouco agitado no berço. Aí, quando foi umas 6 horas da manhã, eu peguei ele e coloquei ele na cama comigo e com a Jaque, entre a gente. Aí tava meio friozinho, aí ele dormiu com a gente de boa até as 8. Aí tá, a gente seguiu com a rotina normal hoje do dia, né? De manhã, a gente acordou às 8, quando foi 9h30, eu fui pro quarto com ele. Coloquei ele no berço pra dormir. E aí deu 10 minutinhos certinho, ele nem chorou. Daí ele dormiu. Acordou com quase 30 minutos. E aí ele quis chorar um pouco, mas não chorou. Aí demorou mais 15 minutos e dormiu. Aí ele dormiu por 1h30 aproximadamente. Nessas 1h30, no começo ele estava um pouco agitado, tendo um pouco de espasmo, né? E aí ele dormiu de boa, acordou bem. Aí a gente partiu para a parte da tarde, deu banho nele. E aí a Jaque foi fazer ele dormir. Eu acho que ele estranhou porque teve uma mudança de rotina dele aí. Porque geralmente na hora do banho, depois do banho do almoço, a gente dava o peito e ele dormia. E aí hoje não. A gente deu o peito antes, deu o banho. E aí a Jaque foi fazer ele dormir. Aí ele chorou uns 15 minutos no berço, chupando a mão e tal. E aí ele conseguiu dormir. Dormiu uns 20, entre 20 e 30 minutos. Acordou, a Jaque fez ele dormir de novo no berço. Dormiu por umas 2 horas seguida. Quase 2h30 ele dormiu. Hoje à tarde. Aí acordou e tá aqui gritando. Então, eu não sei se você notou, mas tem uma dica valiosa nesse áudio da família do Davi. Se você está tentando ensinar o seu bebê a dormir sem o peito, você pode sempre colocar uma atividade relaxante antes de ensiná-lo a dormir no berço. Nesse caso, você pode oferecer o peito, esperar o bebê arrotar, em seguida você pode dar o banho relaxante e então começar a ensinar ele a dormir no berço. Tem um jeitinho certo que você pode fazer isso. Mas fica claro que algumas famílias têm um resultado mais rápido do que outras, ou seja, alguns bebês conseguem adormecer mais rapidamente do que outros, sim. Só que o bom desse método é que você pode fazer tudo aos pouquinhos. Eu vou mostrar para vocês agora como que o Gabi conseguiu aprender a dormir no berço. Primeiro ele dormia 30 minutos, depois ele conseguiu prolongar essa sonequinha até 2 horas. O Gabi dormia com a chupeta, depois ele conseguiu dormir sem a chupeta. Ele ia dormindo pro berço na hora do sono noturno, depois ele começou a ir acordado pro berço. Chegou no ponto que ele começou a dormir a noite toda. O sono se iniciava às 8 da noite e ia até às 5 da manhã com somente uma mamada, a mamada dos sonhos. Já anota essa dica aí também. Nessa conversa, a mãe do Gabi, a Cris, ela me conta que ele tá dormindo com a chupeta e o som do Xi do YouTube.
Ele ficou até 9h55, acho que no bruto uns 30 minutos. Mais tarde ela já me conta que tá fazendo a soneca naquele momento. Olá, Sky, passando rapidinho para dizer que o ritual para a sonequinha da tarde durou 4 minutos. Estou impressionada. Fiz passo 3 uma vez, coloquei no berço, sem chupeta. Cantei, ele chorou de novo. Dei um paninho de boca para ele morder, distraiu, abraçou e dormiu em minutos. Aqui ela já fala que a segunda soneca da manhã bateu 1h41 Para quem estava dormindo pingado 20, 30 minutos, é só sucesso. Aqui ela já me fala da noite anterior. Foi quando ele dormiu 7h30, mamou às 11 e seguiu de novo até às 4 da manhã. O Gabi dormiu 5 horas seguidas. E nesse momento ela está fazendo a soneca da manhã. E ela já me conta também. Sky do céu, Gabriel acabou de dormir, dessa vez com menos choro, e eu resolvi cantar para ele nossa canção de ninar. Ritual do sono, mais passo 3 para a primeira soneca feito em 30 minutos com sucesso. Tô tão feliz e sem chupeta. Aqui é quando ela me conta que ele foi sonolento pro berço e ao ser colocado, para minha surpresa, ainda estava acordado. Eu fiz uns tapinhas, ele olhou para mim e ao invés de resmungar, dormiu, como se dissesse, boa noite, aqui é o meu lugar. Aqui já é outro dia e ela fala que ele continua dormindo muito bem, gente. A noite foi maravilhosa, ele dormiu 8 e acordou às 5. Mamou e depois acordou às 7 da manhã. Nesse dia o Gabi fez 11 horas de sono noturno. Ele acordou apenas para mamar e voltou a dormir. Oiê, passando para dizer que hoje o pequeno dormiu a noite toda. Eu tive que acordar às 5 para amamentar porque eu ia sair às 6. E hoje a segunda soneca da manhã durou 2h20. Os 4 meses estão se estabelecendo. A gente vai escutar agora o áudio da mãe do Davi. Esse Davi já tem 6 meses. Ela está prolongando o sono no berço, oferecendo o peito para ele. Está fazendo também tudo aos pouquinhos. Deixa eu te contar só para você ficar feliz. Aquela hora que eu falei que o Davi dormiu, ele dormiu a soneca agora no início da tarde de 2 horas. Dormiu das 1h30 até as 3h30. Teve uma intervenção só que eu tive que fazer logo no começo, igual eu falei pra você. Eu tenho certeza que aquilo, ele fica até ele se sentir seguro, ele fica pedindo peito. Aí hoje ele pediu uma vez só. Ele dormiu, passou o quê? Uns 15 minutos ali, 20. Era quase 2 horas, aí ele acordou de novo, tava chorando. Eu fui lá, eu achei que ele não ia dormir mais, mas eu falei, não, vou tentar. E aí tentei fazer ele dormir, dei um pouquinho de peito ali daquele jeito, sem pegar no colo e tal. E ele relaxou, mamou mais assim, e relaxou, e aí dormiu. Aí dormiu até, largou o peito assim. No que ele largou já me afastei devagar. E dormiu, menina, até as 3h30. Dormiu 2 horas. Ó, glória! Então, depois de conversar com as famílias e acompanhar de perto o sono dos bebês, é fácil perceber que algumas crianças vão começar a aprender a adormecer no berço e a prolongar o sono mais rapidamente do que outras. O importante é você acreditar no método e não desistir. Lembrando também que o sono dos bebês, ele não permanece contínuo durante um período longo. Vários fatores vão interferir nas noites do seu bebê, como o temperamento, uma mudança de rotina repentina, um feriado prolongado, os pais saem de férias, uma mudança de casa, uma gripe, um resfriado, a mamãe voltar a trabalhar ou um salto de desenvolvimento. O importante é que você sempre pode voltar a ter as atividades equilibradas e você sempre pode também proporcionar um ambiente mais aconchegante possível, sem estímulos para que o bebê volte a prolongar as sonecas e volte a prolongar o sono noturno. Foi isso que aconteceu com a mãe do Anthony. Mesmo saindo da rotina durante alguns dias, ele voltou a adormecer no berço e voltou a dormir sozinho. Oi Sky, bom dia, tudo bem com você? Passando para te contar uma conquista nova. As sonecas de Anthony ontem foram difíceis de iniciar porque ele não queria dormir no berço, mas já era o esperado depois de 4 dias sem nada de rotina. Daí o sono da noite já foi mais fácil. Embora ele tenha despertado mais vezes, ele já começou a voltar a dormir sozinho, sem a minha ajuda. Fora dos horários das mamadas, só teve uma vez que precisei pegar ele no colo e dar o peito, mas ela acabou sendo a mamada dos sonhos, porque ele já acordou quase no horário da próxima mamada. Daí acordou às 4 mais ou menos, sem despertar. Ele mesmo foi virando, resmungou um pouquinho, mas voltou a dormir sozinho.
Assim foi umas 3 vezes até 6, que já era o horário dele acordar. Estou muito feliz, deu até para sentir uma paz. Então, o resultado que você espera depende 50% do Boa Noite Bebê e 50% da tua postura, da tua paciência, da tua persistência, da tua crença no que você está fazendo. Só pelo fato de você estar assistindo esse vídeo, eu acredito que você é uma pessoa que estuda, que está buscando informação, que está buscando formas de melhorar o sono do seu pequeno e, consequentemente, a vida da sua família. Eu quero agradecer a todo mundo que está inscrito aqui no canal, que tem curtido os vídeos, que tem comentado, mesmo fazendo um bom tempo que eu não posto nada de novo. Muito obrigada! Se você está por aqui só de passagem, anota as dicas e deixa um like que já me ajuda. E para quem deseja ensinar o bebê a ter um sono mais contínuo e adormecer no berço, eu vou deixar um link aqui embaixo explicando como que o método funciona. É só clicar. Um abraço!